Salve, salve, moçada. Terceira série, chegando Enem, chegando FUVEST e outros vestibulares aí. Então, não vamos vacilar, não. Não vamos deixar nada para depois, não. Vamos no nosso corre aqui, vamos fazer mais uma aula de revisão, mais uma aula de reforço. Hoje nós vamos falar sobre crase, né? Que é um calcanhar de Aquiles para alguns, né? Mas como nós já vimos na aula passada a regência verbal, nós vimos que alguns verbos exigem a presença de uma preposição, mas já fica mais claro para vocês, vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Então, lembrando, eu vou ler estamos na nossa apostila, nós estamos no módulo 27, crases, né? Comparando as frases, naquelas férias foi a Grécia e naquelas férias foi a Israel, percebemos que em um aparece um A com acento grave, o que não ocorre na frase 2. Isso acontece porque, apesar de as duas frases apresentarem o mesmo verbo ir, e quem vai a algum lugar, os substantivos Grécia e Israel guardam entre si uma diferença. Grécia admite, antes dela, o artigo feminino a. Estou vindo da Grécia. Ao passo que Israel não é precedido por artigo feminino a. Estou vindo de Israel. Assim podemos estabelecer que, para que haja crase, fusão de dois fonemas idênticos, dois as, é preciso detectarmos se o termo que o antecipa, o regente, pede preposição a. E se o termo que segue, o regido, é precedido ou não pelo artigo feminino a. De qualquer ou, ou de qualquer outro fonema. A. A qual, as quais, aqueles, aquelas, aquilo. Dirigiu-se a, no caso, né? Então, deixa eu só explicar para vocês uma regrinha bem básica, né, do verbo ir. Lá atrás a gente aprende uma coisa legal, né? Tem aquela musiquinha. Você sabe que tanto é que a gente fala em preposição, tem professores que têm tem música para preposições e por aí vai. Ah, tem uma técnica muito legal que fala assim: vai a e volta da, crase no a. Vai a e volta de, crase para quê? Essa é uma regra básica. Então, eu vou a Curitiba, eu volto de Curitiba. Vai a, volta de, crase para quê? Eu vou a linda Curitiba, eu volto da linda Curitiba. Vai a, volta da, crase no a, certo? Isso é uma regrinha básica aí para vocês brincarem mais tarde. Bom, seguindo, nós temos um termo regente e o termo regido. Então, o que significa isso? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, um exemplo bem tranquilo. Ah, imagine que nós estamos numa orquestra e nessa orquestra nós temos lá os seus músicos, não é isso? Então, aquele lá, cidadão que está com a varinha na mão, né, chamamos também batuta, ele fala assim, aqui, ali, 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 né? Nós chamamos de regente, certo? E qual que é a função do regente? É determinar. Tá, você toca agora, você toca agora, você toca, né? Então é assim que acontece. Ele vai determinando e os músicos vão obedecendo ao, ao maestro. Então, se nós temos termo regente, alguém que manda, tem alguém que obedece, que são os termos regidos. Então, termo regente é aquele que manda, termo regido é aquele que obedece. Então, por exemplo, é muito simples. Vamos pegar uma regência de um verbo que vocês vão entender perfeitamente. Eu gosto de chocolate. Aí o verbo fala, opa,
Amigão, não é assim que fala, não. Eu gosto de chocolate. Eu, para ter um complemento, eu preciso ter um complemento com preposição. Por isso que eu sou verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de chocolate, entendeu? Então, o verbo pede, ele manda, fala, eu quero um complemento com preposição, certo? Agora, o contrato também é verdadeiro, certo? Eu não posso falar, eu comprei de chocolate. Certo? Por quê? Porque o verbo comprar, ele não pede a regência de uma preposição. Quem compra, compra alguma coisa. E eu posso falar, por exemplo, o verbo comer. Eu comi de chocolate, a não sei se for perguntar do que era bolo. Agora, saindo disso, eu comi de pastel, não tem sentido. Eu comi pastel, eu comi chocolate, eu comi bolo. E o verbo comer é verbo transitivo direto, porque pede um complemento sem preposição. Isso é regência, entendeu? Então, a regência está no ponto de vista da exigência. Também não precisa ser necessariamente do verbo, não. Existem alguns nomes que alguns nomes também eles pedem complemento, tá? Bom, então, já explicando aí, grosso modo, né? Também não tem a grosso modo, é grosso modo mesmo, viu, turma? Já explicando aqui, grosso modo, o que é termo regente, o que é termo regido, né? Vamos continuar com a nossa crase aqui. Então, aí nós temos aqui, ele pediu à filha mais velha que o ajudasse, certo? Eu posso também trocar esse a pelo para. Ele pediu para a filha mais velha, então ocorre a crase nesse caso, tá? Quando cheguei à cantina, percebi que ela estava vazia. Olha, aqui tem um verbo chegar aqui, tem uma técnica bem tranquila. Deixa eu pegar aqui um lapisinho aqui só para a gente brincar aqui, ó. Vamos colocar aqui vamos pegar vamos pegar cantina, vamos pegar restaurante, certo? Pegar um estabelecimento, ó, é claro, você fala, nossa, que ele tá horrível, Cássio. Não, mas tenha paciência com a gente que restaurante, né? Pronto. Então, é um lugar que mais ou menos é diferente de uma cantina, mas a função é a mesma, né? Vender alimentos, tal, papapá. Restaurante, cortando tezinho aqui, certo? Quando cheguei ao restaurante, ó, eu cheguei à cantina. Aqui vai ficar, eu cheguei ao restaurante. Aqui eu queria falar para vocês. Ah, eu não sei se eu cheguei à cantina, tem crase, certo? Ah, não sabe? Tá. Uma técnica bem rapidinha, às vezes você não vai ficar lembrando todas as regras de crase, né? Aí você vai falar assim, olha, como eu faço? Tem crase ou não crase? Não tem crase. Nem tem crase ou não, né? Ocorre a crase, ocorre a fusão, eu tenho que colocar acento grave ou não? Simples, 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 simples. Transfira esta palavra cantina, faça como eu fiz, por uma palavra masculina, mantendo a mesma estrutura do verbo. Perdão, quando cheguei ao restaurante, certo? Percebi que ela estava vazia, né? Que ele estava vazio. Ó, lindos, se ocorrer ao, porque ocorre a crase aqui, ok? Assim que funciona. Deixa eu apagar aqui. Seguindo, seguindo, cadê? Ah, pronto, tirei aqui. Bom, agora sim posso ir seguindo. Ah, voltando aqui, por exemplo, né? Já expliquei que é o termo regido, que já foi todo, né? Agora, obviamente, se não ocorre a preposição, se não ocorrer, obviamente, se não ocorrerem a preposição a e o artigo feminino, não tem crase, né? É a coisa, eu comprei o pão, eu comprei a comida, eu paguei ao pedreiro, e, né, se eu paguei o pão, sem problemas, tá? Agora, para pagar, de repente, corre crase também, tá? Só eu paguei o pão. Vamos pensar o verbo pagar só no caso de coisas, né, de coisas. Não entendo a diferença de meu pai
certo? Eu posso colocar, não entendo a indiferença do meu pai. Aqui eu posso colocar, não entendo o silêncio do meu pai, tá? Concluindo, o termo regente, entendo, não pede preposição. Se não pedir preposição, mas naquele, naquele ano voltei a Guará, certo? Estive em Guará ou eu voltei de Guará, certo? Então, nós temos duas situações aqui, tá bom? O subindo, né? Concluindo, o termo regido, Guará, não admite a preposição, o artigo a, né? Quem volta, volta dele. Eu voltei de Guará, já expliquei para vocês. Vai a, volta da, crase no a. Vai a, volta de, crase para quê? Não esquenta a cabeça com esse outro exemplo aqui, para não confundir bem muito, tá? Desta forma, podemos estabelecer o seguinte: é muito importante ficarmos atentos à regência verbal e nominal, que eu falei para vocês que o nome também pode pedir, né? Para que possamos perceber a presença ou ausência da preposição. Isso é importante. Para saber se tem aquela crase, se ocorre a crase ou não, certo? Agora, a outra situação, que é a situação 2, não devemos nos esquecer de que, em determinados casos, não ocorre artigo feminino, certo? Impossibilitando a crase. Está certo, gente, está certo, né? É isso. Bom, ocorre a crase aqui, né? Em locuções adverbiais femininas, né? À noite, à tarde, à vontade, à vista, à direita, à toa, às claras, às escondidas, às ocultas, às vezes, às pressas, né? Aos trancos e os barrancos, né? Locuções prepositivas. À espera de, à custa de, à procura de, à cata de, e por aí vai, né? À vista. Locuções conjuntiva, à medida que, à proporção que. Em expressões adverbiais indicando o número de horas, a 1 hora, a 2 horas, às 20 horas. Então, nesse caso aqui também ocorre a crase, né? Nós chegamos às 20 horas, nós chegamos às 2 horas. Seguindo. 5. A expressão a moda de, mesmo que a palavra moda esteja oculta. Gente, aqui é uma questão subentendida, tá? De uma questão subentendida. Ou seja, vocês vão ter que entender que quando eu falo eu comi um bife a cavalo e tem crase diante da palavra cavalo, ou seja, deixa eu só colocar, explicar o que eu estou falando. Tem um A, né? Assim, e aí eu coloquei um acento grave para indicar que naquele A existe uma fusão, né, de uma preposição mais um artigo feminino. Mas Cássio, cavalo é masculino. Mas só que está subentendida a palavra à moda, certo? Então, a moda de, tá? Essa ideia, a expressão à moda de. Então, nós aqui, bife à moda milanesa, estilo a Rui Barbosa. Hã? Seguindo. Os pronomes pessoais e tratamentos senhora, senhorita, dona e madame admitem artigo e poderão aparecer precedidos de crase. Agradeço à senhora a oportunidade que me foi dada. Peço à senhorita que refaça o teste. Bom, aqui, turma, tem uma coisa muito interessante, né? Por quê? Porque não ocorre crase diante de pronomes, mas nesse caso aqui sim. Então, por isso está falando, né? Não ocorre crase. Agora, a parte mais legal que vocês vão entender aqui. Aqui não ocorre. Por que é mais legal? Porque é tranquilo. Primeiro, é legal porque já vou tirar 50% do peso das dúvidas de vocês. Primeiro, não ocorre crase diante de palavras masculinas. Pronto. Eu vou me preocupar só diante das palavras femininas. Já começou a aliviar aqui a parada, hein? Já começou a dar um respiro para você aqui, meu querido, minha querida. Hã? Seguindo, não ocorre crase diante de verbo no infinitivo. Então, aquela crase, né? Aquele A com acento grave que vocês encontraram, a partir de 99, 90, aquela crase não existe ali, não, tá? Pus-me a reclamar da situação. Estávamos na missa a cantar. Tem crase? Não, não tem, certo? Ah, 3. Antes de pronomes.
Já falei para vocês que não tem crase. A não ser lá o caso da feminina, da senhorita feminina, olha, da senhorita e da senhora, né? Nesses casos, nesses pronomes tratamentos, tem a crase, tá? Ah, dirigiram-se a mim para emprestar-lhes o dinheiro. Contei a vocês a novidade, não tem crase aqui, tá vendo? O carro pertencia a alguém da casa ao lado. 4. Antes de nome de cidade. Não ocorre crase, gente, diante de topônimos, né? Então, eu fui a Curitiba, eu voltei de Curitiba. Fui a Cotia, voltei de Cotia. Fui a Carapicuíba, aqui do lado, voltei de Carapicuíba. Fui a Barueri, aqui do lado, voltei de Barueri. Fui a Itapecerica da Serra, aqui do outro lado, voltei de Itapecerica. Fui ao Taboão da Serra, voltei do Itaboão, de Itaboão da Serra. Vai a volta da, crase no A. Vai a volta de, crase para quê? Então, diante de topônimos, certo? Diante de topônimos, não ocorre a crase, tá bom? Seguindo. 5. Palavras repetitivas. Pouco a pouco, cara a cara, também não ocorre crase, tá? Seguindo. Quando há um A, sem o S, né? Isso é importante também. Refiro-me a falhas, mas nesse caso aqui. O verbo, mas, Cássio, o verbo referir, você colocou, cara. Você falou que poderia, né? Me referir a, a nova diretora, você poderia, você colocou crase, né? Pois é, mas se tiver no plural, aqui não precisa, tá? É assim que funciona. Horas determinadas. Cheguei a Santos, chegarei de Santos daqui a 1 hora. Chegarei a Santos às 13 horas. Bom, quando indica a distância, né? Não sei, muitas vezes, porque não, não trouxe aqui na nossa apostila. Aqui, eu moro a 2 quilômetros da praia. Não tem crase, certo? Nesse caso. Não existe a fusão da preposição a, mais o artigo feminino a, com acento grave, indicando a ocorrência de crase. Turma, muito obrigado pela presença. Até a próxima. Qualquer dúvida, estamos lá no colégio, certo? Me procurem. Agora é época de vestibular, de Enem, certo? Não economizem perguntas. Estamos aqui para ajudá-los, para fortalecê-los, para que vocês façam uma boa prova lá no dia do vestibular, ok? Turma, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, turma. Brigadão.